Nós iremos trabalhar a partir desse momento com dois tratados internacionais muito relevantes no âmbito do sistema geral da Organização das Nações Unidas. O primeiro deles é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no Brasil incorporado no ano de 1992, ele data de 1966. Tanto ele quanto o pacto que foi elaborado juntamente com ele, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bom, esse decreto ele começa com um preâmbulo anunciativo do pacto e da sua importância, e depois segue-se para o preâmbulo do próprio Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, abordando a questão da dignidade humana, destaque para a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a importância da Carta das Nações Unidas, e aí começa a abordar a questão dos direitos civis e políticos. Então, concentrem-se comigo que esse documento que nós vamos trabalhar, ele aborda basicamente direitos como vida, privacidade, liberdade, personalidade, direitos que entram nessa categoria dos direitos civis e também os direitos políticos, como participação democrática, sufrágio universal, direito de asilo, nacionalidade. Tudo isso vai ser abordado no âmbito desse Pacto Internacional da Organização das Nações Unidas. Pela própria expressão pacto, vocês percebem que estamos tratando de um tratado internacional. Como tratado internacional, ele foi aberto à assinatura pelas partes, se sujeitou àquele procedimento de aprovação, né? No Brasil, então, o presidente da República assinou, levou para o Congresso Nacional, o Congresso aprovou, o presidente ratificou no âmbito interno, promulgou e publicou no âmbito interno. Então, é um tratado internacional. Perfeito? O seu primeiro dispositivo, ele aborda a questão do direito à autodeterminação dos povos. E em virtude desse direito à autodeterminação dos povos, esses povos teriam o direito de determinar seus estatutos jurídicos e o direito de alcançar livremente seus desenvolvimentos econômico, social e cultural. Então, a autodeterminação dos povos, ela é colocada logo de início, porque ela é essencialmente um direito civil e político a partir do momento que se liga à premissa da democracia. Quer dizer, a autodeterminação dos povos vai remontar à necessidade de que cada povo nunca seja colonizado, cada povo ter os fios da sua história, cada povo exerça livremente a determinação do seu estatuto político e alcance seu desenvolvimento de maneira livre. Para atingir esses objetivos, esses povos podem dispor das suas riquezas, dos seus recursos naturais, embora tenham que respeitar ainda obrigações de cooperação econômica internacional, devido ao princípio do proveito mútuo, do direito internacional. Então, em caso algum, um país pode ser privado dos seus próprios meios de subsistência. O povo pode ser privado dos seus meios de subsistência. Essa expressão povo é até mesmo mais abrangente que país, porque muitas vezes dentro de um mesmo país nós temos vários povos, como o povo indígena. Então, essa é também uma perspectiva sobre a qual pode ser visto esse dispositivo. Os Estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que tenham responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação. Aqui coloca-se a questão dos conselhos de tutela das Nações Unidas, como que a meta é a descolonização dos povos, etc. Indo para a segunda parte, né, do Pacto Internacional, ele começa a se aprofundar em alguns direitos, e ele diz que os Estados assumem um compromisso de respeitar e garantir a todos os indivíduos em seu território, sujeitos à sua jurisdição, os direitos reconhecidos no presente pacto. Isso envolve, portanto, um dever de obediência para com todos os indivíduos, não somente para com os cidadãos. E coloca-se aqui que é necessário garantir esses direitos de maneira não discriminatória. Depois adiante, coloca-se que se não houver uma medida legislativa específica para tornar efetivos esses direitos aqui reconhecidos, cada Estado deve tomar providências para cumprir com o teor desse pacto.
Depois os estados assumem um compromisso, né, de garantir esses direitos e liberdades, garantir que a pessoa possa ter o exercício desses direitos mediante recurso judicial, indo até a autoridade competente, garantindo que as autoridades competentes irão cumprir com essas obrigações. Depois o artigo 3º trabalha com a igualdade entre homens e mulheres. Em seguida, o artigo 4º trabalha com um tema muito delicado, que é a suspensão dos direitos humanos. Pessoal, vou explicar um pouquinho isso para vocês. Como assim suspensão de direitos humanos, professora? Eles não são absolutos, universais? Eles não devem ser respeitados de toda e qualquer forma? Sim e não. Existe uma coisa chamada períodos de exceção. No Brasil, nós temos até a regulamentação na nossa Constituição do estado de defesa, do estado de sítio. Esses são períodos de exceção. São períodos no qual o Estado está passando por uma necessidade tremenda e ele não tem como garantir de maneira efetiva todos os seus direitos humanos, todos os seus direitos fundamentais. Então, ele solicita a suspensão desses direitos, comunica que eles estão sendo suspensos à Assembleia Geral e aos demais estados, o motivo da suspensão e por qual período vai perdurar, bem como quais direitos estão sendo atingidos. Só que dentro dessa concepção, existem direitos que são inderrogáveis, quer dizer, que não podem ser suspensos de forma alguma. São direitos que se ligam àquela concepção de jus cogens, de norma cogente. Eles não podem ser suspensos em condição alguma, nem mesmo em períodos de exceção. E é sobre isso que o artigo 4 vai falar. Essas medidas que suspendam as obrigações desse pacto não podem ser incompatíveis com as obrigações de direito internacional, não podem ser discriminatórias de qualquer forma, e não autoriza a suspensão de alguns dos direitos que nós estudaremos, os artigos 6º, 7º, 8º, 11, 15, 16 e 18. Coloca-se o dever de comunicação, né, aos outros estados partes por intermédio do secretário-geral da organização. Então, exige-se a comunicação. Somente alguns direitos podem ser suspensos, deve ser sazonal e justificada por um período de exceção extremo. Foco no fato de que nenhuma dessas restrições, dessas suspensões, pode ter caráter discriminatório. O artigo 5º diz que nenhuma previsão desse pacto pode ser interpretada para reconhecer um direito de se dedicar a atos que visem destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos, né? Porque é basicamente aquela ideia. Se eu fixei direitos, como que você vai usar esses próprios direitos para combatê-los? Então, a ausência de abuso desses direitos e toda essa questão e a impossibilidade de suspender os direitos humanos por outras leis, convenções, regulamentos e costumes. Bom, a terceira parte entra nos direitos em espécie, depois dessas questões introdutórias, e começa-se pelo direito à vida. Esse direito ele deve ser protegido pela lei, nenhuma pessoa pode ser privada da sua vida. E aí, esse artigo, como eu disse, um dos aspectos do direito à vida é a pena de morte, e isso é abrangido aqui, né? Nos países em que a pena de morte não for abolida, ela pode ser imposta apenas nos crimes mais graves, conforme a legislação vigente, na época em que o crime foi cometido, não estando em conflito com as disposições do pacto e nem com outras disciplinas, como a Convenção, a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Então, reparem aqui, quanto à pena de morte, tema muito relevante. Só pode ser aplicada nos delitos mais graves. Essa concepção de delitos mais graves é muito polêmica e penso eu que pode ser cobrada, né? Se nós pensarmos na nossa história recente, casos de brasileiros que foram executados na Indonésia por crime de tráfico de drogas. Seria esse um delito grave a ponto de ensejar a aplicação da pena de morte? Bom, a Organização das Nações Unidas entende que não, que seriam de fato delitos graves, e ela recomenda a exclusão da pena de morte nessas situações de tráfico de drogas, etc. Seriam graves aqueles crimes que atentam contra a própria vida humana de maneira direta, tá? Mais ou menos esse tipo de delito, genocídio, homicídio, entre outros nessa seara, né? Alguns crimes sexuais, mas a questão do tráfico de drogas, né, é bem questionável se enquadraria nessa modalidade de crime realmente grave. Existe também que esse crime que foi cometido não contraria as disposições do pacto. Então, a pessoa não pode ter cometido um crime que, na verdade, poderia ser eventualmente um direito seu.
E essa pena, ela só pode ser aplicada por uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Porque imagina se executam a sentença e ao final absolvem a pessoa. Como que faz? Ressuscita? Não, né? Então a sentença tem que ter transitado em julgado e deve ser proferida por tribunal competente. Quanto à privação da vida, né? Quando ela for um crime de genocídio, essa disposição autoriza que qualquer Estado parte busque fazer cumprir a convenção específica que disciplina o genocídio. Coloca-se aqui uma coisa muito cobrada. Qualquer condenado à morte tem direito de pedir indulto ou comudação da pena. O que é isso? Pedir o perdão ou então pedir que aquela pena seja convertida em outra pena. Anistia, indulto e comutação da pena elas podem ser concedidos em todos os casos. Seguem-se com restrições. Não é possível aplicar pena de morte a menores de 18 anos e nem a mulheres em estado de gravidez. Afinal, você estaria punindo 2 vidas. E não se pode invocar disposição para retardar ou impedir a abolição da pena de morte. Porque, como eu disse, o objetivo das Nações Unidas é a crescente abolição. Basicamente, então, o que o pacto fala pra gente é, olha, eu não gostaria que tivesse pena de morte, eu gostaria que os países abolissem. Mas se os países tiverem pena de morte, não quiserem abolir, eles podem manter, só não podem aumentar os casos em que ela seja aplicável, só pode aplicar nos casos que sejam realmente graves, tá? E deve obedecer restrições quanto às pessoas sujeitas a essa pena, bem como apreciar pedidos de comutação, indulto, verificar se realmente não há nenhuma chance de haver o erro judicial, se o tribunal foi imparcial, se a sentença de fato transitou em julgado sem irregularidades. Então, são restrições estabelecidas quanto à aplicação da pena de morte. O artigo 7º diz que ninguém pode ser submetido à tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, proibindo-se, acima de tudo, a submissão a experiências médicas e científicas. Entra-se aqui no campo da bioética, né? Até mesmo porque no nazismo foram inúmeras as experiências médicas e científicas com humanos e a tamanha atrocidade dessa prática fez com que houvesse essa menção expressa aqui no artigo 7º. O artigo 8º diz que ninguém pode ser submetido à escravidão, servidão e tráfico de escravos. Em todas as suas formas são proibidos. Então, prossegue-se a não submissão à escravidão e à servidão. E depois aborda-se a questão dos trabalhos forçados ou obrigatórios. Porque se a escravidão e a servidão são proibidas, evidentemente os trabalhos forçados e obrigatórios são. Mas existem questões que não podem ser interpretadas como trabalhos forçados. Então, por exemplo, determinados crimes eles podem ser punidos com uma pena de trabalho obrigatório. Isso não pode ser considerado um trabalho forçado ou obrigatório. Então, trabalhos que sejam reconhecidos como algo necessário a cumprir a decisão judicial, ou então objeto de tal decisão, não é considerado trabalho forçado obrigatório. Então, por exemplo, se o juiz vira e fala assim, olha, você vai trabalhar na prisão, e ele vira e fala, não vou, ele pode até sofrer sanções administrativas, mas ele não vai deixar de cumprir a sua pena por isso. Não é? A pena vai ser cumprida normalmente. Outro exemplo, se o juiz virar e falar assim, olha, você não vai se sujeitar a pena privativa de liberdade, eu tô convertendo em pena restritiva de direito, você vai trabalhar numa escola toda semana. Ele pode virar e falar, não vou? Pode, só que o problema é que aí ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Isso daí não é uma violação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Também não é violação obrigar a cumprimento de serviço militar. Então, esse serviço militar, que é uma exigência, ele não é considerado trabalho forçado obrigatório, mas ressalta-se aqui que é possível que a lei exija a escusa a lei permita a escusa por motivo de consciência, ou seja, se a pessoa for imposta a serviço militar, ela pode virar e falar assim, olha, me desculpe, mas eu sou amante da paz, eu não quero tocar numa arma nunca na minha vida, então eu preciso que seja convertida em outro tipo de pena, quer dizer, em outro tipo de serviço. Isso daí é previsto na nossa Constituição? Sim, justamente de acordo aqui com a previsão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a escusa por motivo de consciência.
Qualquer serviço exigido em caso de emergência ou calamidade ameaçando o bem-estar da comunidade, isso é considerado trabalho forçado? Não. Trabalho que faça parte de obrigações cívicas normais, ser mesário, ser jurado, isso não é trabalho forçado. Depois o nono aborda a liberdade e seguranças pessoais, de modo que ninguém possa ser preso ou encarcerado de maneira arbitrária, nem ser privado da sua liberdade, a não ser nas situações expressamente previstas em lei, conforme procedimentos determinados. Então, a pessoa que ela seja presa, além disso, ela tem que ter direito de saber o motivo pelo qual ela está sendo presa e tem que ter controle de quais são as acusações que estão sendo formuladas contra ela. E qualquer pessoa que seja presa ou encarcerada, ela deve ser conduzida sem demora à presença do juiz ou outra autoridade habilitada. Entra-se aqui num tema bastante polêmico, né, que é a audiência de custódia. Tá? Então, a condução da pessoa detida à autoridade competente o mais rápido possível para ela decidir a respeito da manutenção da prisão ou não. Coloca-se aqui que a prisão preventiva deve ser a exceção e não a regra. Coloca-se que é possível também exigir requisitos. Então, por exemplo, a prisão preventiva é a exceção, não a regra, mas alguns países adotam o monitoramento eletrônico de presos, quer dizer, de detidos. Então, olha, tudo bem, você não vai ser preso, mas você tem que ficar aqui com a pulseirinha que vai nos informar onde você está, caso a gente precise te contatar. Qualquer pessoa privada da liberdade por prisão ou encarceramento tem direito de recurso a tribunal que decida sobre a legalidade desse encarceramento ou soltura. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento tem também direito à reparação. Significa que se a prisão for ilegal, não obedecer os requisitos legais, ainda mais se a pessoa chegar a cumprir pena, né, aquela ideia de erro judiciário, ela vai ter direito à indenização. Depois coloca-se que toda pessoa privada da liberdade tem que ser tratada com humanidade e respeito à dignidade humana. Então, aqui são fixados alguns parâmetros mínimos para tratamento dos presos. A separação das pessoas processadas das condenadas, as pessoas jovens separadas das pessoas adultas, um regime penitenciário que busque reabilitação e não apenas a punição. O artigo 11 diz que ninguém poderá ser preso por não cumprir obrigação contratual, que é aquela ideia da prisão civil, né? Mas é óbvio que esse dispositivo admite algumas exceções, como a prisão civil do devedor de alimentos. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado pode livremente nele circular e escolher residência. Então, se você está no território de um estado com apoio da lei, você pode ter liberdade de decidir onde você vai morar e circular dentro desse território. Também há o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. Você pode deixar esse território a qualquer momento. Esses direitos, eles não podem ser restritos, mas existem restrições aceitas, previstas em lei, questões como proteção da segurança nacional, da ordem, da saúde, da moral pública, direitos e liberdades das pessoas, etc. Depois coloca-se que ninguém pode ser privado do direito de entrar no seu próprio país. Tá? Não existe um direito de entrar em qualquer país, mas no seu próprio existe. O artigo 13 diz que aquele que estiver no território de um estado, ele só pode ser expulso por uma decisão adotada em conformidade com a lei. Então, a lei, ela vai dizer quando que uma pessoa poderá ser expulsa do território. Obviamente, essa expulsão não pode atingir um nacional, né? Nacionais não podem ser expulsos, isso seria o equivalente a exílio, e isso não é aceito. O 114 trata da igualdade perante tribunais e cortes de justiça, né? Que esses tribunais devem ser imparciais, as audiências públicas, tudo garantindo de maneira ampla direitos e garantias fundamentais. Coloca-se aqui também direito em plena igualdade a ser informada da natureza da acusação, ter meio e tempos necessários, ser julgado sem dilações indevidas, estar presente no julgamento, se defender pessoalmente ou por um representante, eventualmente até pode ser designado um representante de ofício, interrogar ou fazer interrogar testemunhas de acusação, obter o comparecimento interrogatório dessas testemunhas.
ser assistida por um intérprete caso não domine o idioma local, não ser obrigada a depor contra si mesma e nem a confessar-se culpada. E uma questão bem interessante. Nos processos aplicados a jovens, segue-se a legislação específica e o objetivo de se promover a reintegração social. Depois, o direito de recurso das sentenças condenatórias. E se essas sentenças forem anuladas ou o indulto for concedido, a pessoa ela deverá ser indenizada. Quer dizer, se perceber que houve um erro judicial, vai haver o direito à indenização. E ninguém pode ser punido 2 vezes por algo que já foi condenado e nem pode ser condenado por algo que já foi absolvido. É a ideia da vedação do bis in idem, né? Depois coloca-se que ninguém pode ser condenado por atos e omissões que não sejam delito, conforme direito nacional e internacional. Então, a necessidade da legalidade, observação da legalidade da norma penal. E depois que nenhuma disposição pode impedir que delitos que contrariem de maneira evidente os direitos humanos sejam reconhecidos pelas Nações Unidas. Então, depois prossegue-se toda pessoa com direito à personalidade jurídica, ninguém podendo ser objeto de ingerências arbitrárias na privacidade e na personalidade, né? Vida privada, família, correspondência, honra, reputação e proteção contra esse tipo de ofensa. O artigo 18 trabalha com a liberdade de pensamento e religião, né, de maneira bem semelhante com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu disse anteriormente, não é uma liberdade ilimitada, se sujeita a limitações previstas em lei, como segurança, ordem, saúde, moral pública, direitos e liberdades das outras pessoas e todas essas questões. Também o direito de assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos. Então, a liberdade religiosa, ela existe e abrange inclusive o direito de educar seus filhos conforme a sua crença. Depois aborda-se o direito de liberdade de expressão. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões e tem direito de se expressar. E isso envolve tanto o aspecto ativo de manifestação quanto de procurar as informações, receber essas informações. E o exercício desses poderes, claro, gera deveres, gera responsabilidades, assim como se sujeita a limitações. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, mas se eu ofender a honra das demais pessoas, a reputação das pessoas, eu vou responder por isso. Se eu ferir segurança nacional, ordem, saúde ou moral pública, eu vou responder por isso. Proibição de propaganda em favor da guerra, apologia ao ódio nacional, radical, racial. Tudo que envolva ódio a determinada categoria de pessoas é completamente proibido. Isso é considerado, inclusive, uma propaganda em favor da guerra. É mais ou menos um trauma da herança deixada pelo nazismo, né, que marcou a humanidade. O direito de reunião pacífica reconhecido, claro que também se sujeita a restrições, como segurança nacional, ordem pública, proteção da saúde, direitos e liberdades. Liberdade de associação, também garantida de maneira livre, o que envolve inclusive a criação de sindicatos no âmbito do direito trabalhista. Depois aborda-se a família como um elemento natural e fundamental da sociedade. Direito ao casamento, casamento esse que deve ser livre, ele deve ser pleno, deve ter o consentimento total dos nubentes. Depois abordam-se os direitos das crianças, medidas de proteção necessárias para com essas crianças, de modo que não sejam discriminadas, sejam devidamente registradas, tenham uma nacionalidade. A seguir, que todo cidadão ele não pode se sujeitar a formas de discriminação e tem o direito de maneira não discriminatória, participar na condução de assuntos públicos, votar e ser votado e ter acesso às funções públicas do seu país. Direito à proteção igual perante a lei. Depois, o direito à proteção de minorias é consolidado aqui no artigo 27. A parte 4 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ela é voltada para um aspecto instrumental. Então, nós temos as 2 primeiras partes com notas gerais, a segunda parte com os direitos em espécie, a quarta parte tem um caráter instrumental e aborda o Comitê de Direitos Humanos. Esse Comitê de Direitos Humanos, instituído pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
ele é composto por 28 membros eleitos pelos Estados-membros do pacto, então todos que assinaram o pacto podem participar da eleição desses membros do comitê, e devem ser representantes com reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos. Essas pessoas vão estar numa lista de indicados pelos estados. Essa lista ela deve ser uma lista tríplice e pelo menos um dos membros ali indicados não pode ser nacional do próprio estado. A eleição ela se dá numa reunião convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas e instaura-se com 2/3 dos estados que são signatários do pacto, e o quórum é de maioria dos votos entre aqueles que estão presentes e votantes. E não é possível, dentro do comitê, ter mais de um nacional do mesmo estado. Cada membro tem mandato de 4 anos, aceita uma recondução, então pode chegar a 8, e esses membros também podem decidir pela expulsão de outros colegas que não estejam desempenhando bem as suas funções. Isso vai ser feito, claro, num procedimento específico e aberto em seguida um procedimento para que a vaga seja preenchida. Todos os membros prestam um compromisso que vão desempenhar suas funções de maneira consciente, de maneira imparcial. A mesa do comitê ela reúne parte dos seus membros, são 12. O mandato dos membros da mesa é de 4 anos, então o mandato do membro do comitê é de 4, mas do membro da mesa é de 2 anos. Tanto os membros do comitê quanto da comissão, que será estudada adiante, possuem privilégios e imunidades. Relatórios gerais. Coloca-se aqui um dos instrumentos para controle pelo comitê do respeito aos direitos civis e políticos, que é o sistema de relatórios. Esses relatórios, ele é apresentado 1 ano após a ratificação do pacto e depois sempre que o comitê solicitar. E esse relatório traz informações sobre os direitos civis e políticos naquele Estado-membro. Ele é encaminhado para o secretário-geral da organização, ele envia ao comitê e pode distribuir cópias a quem seja interessado. Esse relatório tem que descrever todo o quadro dos direitos civis e políticos naquele Estado-parte. O comitê ele estuda os relatórios e, eventualmente, ele pode até encaminhar esses relatórios ao Conselho Econômico e Social. Ele pode elaborar um relatório próprio no qual conste notas sobre a avaliação desses relatórios dos estados e apresentar esse relatório à Assembleia Geral, etc. Existe um protocolo facultativo a esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e esse protocolo facultativo instituiu um mecanismo de recebimento de denúncias por parte de pessoas. Então vamos lá. No Pacto Internacional, a redação originária, eu tenho o sistema de relatórios e eu tenho o sistema de petições por Estados-partes. Então o comitê, se o Estado-parte reconhecer a competência, vai ser possível a outros Estados-partes encaminharem reclamações contra um Estado-parte que esteja descumprindo o pacto. Então, um Estado-parte fala, olha, ele não está cumprindo com o pacto, e abre-se um prazo de 3 meses para esse Estado-parte denunciado se manifestar. Se em 6 meses da primeira comunicação a questão não for resolvida de maneira pacífica, é possível submeter ao comitê, e esse comitê vai verificar se realmente não houve um esgotamento de recursos internos, etc. Se as reuniões desse comitê vão ser confidenciais, e ele vai se colocar à disposição de alcançar uma solução conciliatória. Ele pode também buscar informações, é possível que os estados designem representantes para atuar perante o comitê, e no prazo de 12 meses do recebimento da notificação, o comitê ele apresenta um relatório. Esse relatório traz uma solução para o caso, sugere quem que está realmente errado no caso, quem está certo naquele caso, expõe os fatos, os fundamentos, se baseia nas provas e encaminha esse relatório aos Estados-partes. Existem ainda outras medidas que podem ser tomadas caso esse procedimento não seja suficiente, como a criação de uma comissão ad hoc para tentar alcançar os bons ofícios, ou então a composição de uma comissão própria para julgar aquela divergência, com eleição de presidente e tudo mais, informações do comitê que poderiam ser usadas por essa comissão, e a comissão apresenta uma comunicação ao final, dizendo se ela realmente examinou
se não alcançou a solução amistosa, quais foram os fatos expostos, qual que é possivelmente o culpado por aquilo, qual é o Estado que deve ser responsabilizado. Inicialmente, então, nós vemos um pacto internacional de direitos civis e políticos aberto exclusivamente a Estados-partes. No entanto, esse quadro não permanece por muito tempo. Nós vemos adiante um protocolo facultativo a esse pacto que prevê a possibilidade de pessoas, grupos de pessoas, indivíduos, apresentarem reclamações, denúncias a esse comitê. Essa denúncia ela só vai ser recebida se o Estado assinar o protocolo facultativo, e ainda é muito grande a resistência de alguns estados de assinarem, mas o comitê ele tem atuado de uma maneira bastante intensa. As suas decisões, por mais que não tenham uma força obrigatória, vinculante, elas são recomendações muito fortes e os países vão tentar o máximo possível atendê-las. Quando for aceita a competência, o país pode eventualmente ter o dever ser condenado a indenizar o caso, a promover uma investigação adequada, entre outras questões. Exige-se, como em todo caso de admissibilidade de denúncia por indivíduos, o esgotamento dos recursos internos. Claro que esse esgotamento não pode ser absurdo, né? Se não forem obedecidos prazos razoáveis ou se não houver recursos, esse requisito do esgotamento é dispensado. As denúncias não podem ser anônimas, devem ser identificadas, não podem ser abusivas, devem trazer fundamentos mínimos do alegado. E aí segue-se o procedimento. Ele recebe a denúncia, leva ao Estado parte, esse Estado ele submete ao comitê esclarecimentos e, entre outras questões, esse comitê examina as comunicações recebidas e, depois de examinar essas comunicações recebidas, ele profere uma decisão dizendo se aquele Estado está correto, se não está correto. É basicamente dessa maneira que funciona o comitê instituído no âmbito do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Seguindo adiante, a parte 5 traz algumas questões mais formais, né, de encerramento, a abertura, assinatura, questões bem formais que são de praxe ao fim de todo o tratado internacional. Vamos agora para algumas questões sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, começando uma questão da OAB. Em atos de violência que provocam uma grande comoção social, é muito comum que a mídia, a opinião pública, personalidades políticas reclamem por alteração na ordem jurídica, inclusive pedindo para acrescentar a pena de morte como sanção penal. O segundo protocolo adicional ao Pacto de Direitos Civis e Políticos trata justamente dessa questão. Quer dizer, um dos protocolos facultativos ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além daquele que cria o recebimento de denúncias, é um protocolo que aborda a questão da pena de morte em detalhes e pede a assertiva correta. Quando que é permitida? É permitida nos casos mais graves de extrema violência, desde que respeitado o devido processo legal. Ele não chega a mencionar expressamente a questão de extrema violência, isso é mais uma norma interpretativa. Proibida em qualquer hipótese? Não, em casos graves ela é aceita. Permitida apenas para países que já tinham adotado antes do protocolo, reservados a crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente? Não, porque o protocolo ele não volta-se para permissão. Isso daqui é uma previsão da redação do próprio pacto. Mas o protocolo ele busca a eliminação, a abolição. Ele proíbe a pena de morte de forma geral e admite como única exceção infração penal grave de natureza militar em tempo de guerra. O Brasil respeita esse protocolo, esse segundo protocolo. Então, no segundo protocolo sobre pena de morte, prestem atenção nisso. Não se segue a regra do Pacto Internacional. Beleza? Se segue uma regra própria do protocolo, que é uma regra mais rigorosa que proíbe a pena de morte e não aceita para delitos mais graves. Prevê o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que ninguém pode ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Mesmo em caso de emergência? Não, nesse caso é permitido. O serviço militar não é considerado trabalho forçado e os países podem prever a isenção por motivo de consciência, correto? Perfeito. É proibido
legislar para que crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados? Não, não é exatamente isso. Há uma regulamentação de trabalho obrigatório, isso é permitido. Devendo ser previsto como crimes pelos estados a servidão, escravidão e tráfico de escravos, não tem nada a ver com essa questão do trabalho forçado, né? Não é isso que o nosso enunciado está perguntando, ainda que o normal seja essa tipificação penal. Não podendo qualquer trabalho ou serviço ser considerado como parte de obrigações cívicas normais, então existem obrigações cívicas que são naturais e sim podem ser exigidas. Isso não é considerado trabalho forçado, incorreta. Continuando, uma questão de escrivão, a alternativa que contempla a afirmativa em consonância com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, a correta. Ninguém pode ser privado do direito de entrar no próprio país? Verdadeiro. Exceto se acusado de terrorismo, não existe exceção. Ninguém pode ser privado do direito de entrar no próprio país em hipótese alguma. Não haverá penas restritivas de direitos? Haverá penas restritivas de direitos. Toda pessoa presa com diploma de curso superior tem direito a cela especial e separada? Não há menção nenhuma nesse sentido no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Depois do delito, se a lei estipular uma pena mais leve, não há benefício? Como eu disse, só não retroage a lei mais prejudicial, a mais benéfica retroage sim. Ninguém pode ser obrigado a executar os trabalhos forçados obrigatórios? Verdade. Dentro do cumprimento de uma pena, ninguém pode ser obrigado, ninguém pode ser coagido a executar os trabalhos obrigatórios. Não pode. Claro que eventualmente vai se sujeitar a sanções pela recusa. Mas a obrigação, a questão de você pegar a pessoa e falar assim, não, você vai fazer ou você morre, isso não é permitido. Essa coação absoluta não é possível mesmo. Depois, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele garante o direito de casar, mas não fala sobre consentimento? Ele fala sobre consentimento. Ele garante o direito de professar e praticar a religião, desde que não se represente risco à fragmentação da vida cultural? Claro que não, a vida cultural ela é naturalmente fragmentada. Prevê que nenhuma garantia pode ser suspensa? Alguns direitos podem ser suspensos, né? A previsão do artigo 4º. Veda qualquer forma de restrição à liberdade de expressão? Pelo contrário, coloca lá duas questões expressas, como honra, personalidade e também segurança nacional. Admite diversas restrições ao direito de reunião? Sim, admite restrições, segurança nacional, entre outras. Depois, mais uma questão aqui, OAB, e ele aborda os dois pactos, o que a gente acabou de estudar e o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que trazem no seu texto mecanismos de proteção, efetivação e monitoramento dos direitos humanos consagrados em seus textos. Então ele coloca, é correto afirmar, em ambos os pactos encontra-se o seguinte mecanismo, relatório sobre medidas adotadas, sim. Isso é uma medida que existe em comum ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No entanto, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não tem sistema de denúncias. Isso só existe para o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Bom, pessoal, esse é um estudo introdutório aí do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu recomendaria uma leitura um pouco mais atenta de cada um dos dispositivos, se isso for cobrado no seu concurso, embora, pelo que vocês devem ter percebido, ele tem um conteúdo bem parecido, só um pouco mais aprofundado com o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.